Folha Política. E a gente segue com o nosso Folha Política. Hoje nós estamos aqui no estúdio, vamos entrevistar o presidente da Compesa, Alex Campos. Participam também conosco dessa nossa entrevista Betânia Santana, colunista de política do Folha de Pernambuco, e Carlos André, repórter de política e economia da Folha de Pernambuco. A partir de agora, você já sabe, você também nos acompanha através do YouTube. Então, nosso canal do YouTube, Folha de Pernambuco, você vai lá, já aproveita, já peço para você fazer a sua inscrição, ativa o sininho para receber as notificações. No YouTube, Folha de Pernambuco, aí os seus comentários, os seus elogios, as suas críticas, suas sugestões, e vamos acompanhar agora o nosso bate-papo. O presidente da Compesa, Alex Campos, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Betânia. Bom dia, Carlos André. Agradecer a oportunidade da Folha, da Rádio Folha, do teu programa, para trazermos informações à sociedade pernambucana e das ações da Compesa nesta manhã. Bom dia, Betânia Santana. Oi, bom dia, Patrícia. Obrigada ao presidente por ter aceitado o nosso convite. E hoje a gente tem dose tripla, né? A conversa ainda vai esquentar, com o Carlos aqui acompanhando a gente. E Carlos André, repórter de política e economia da Folha de Pernambuco. Bom dia, Carlos. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Beta. Bom dia, presidente. E bom dia, ouvintes e internautas da Rádio Folha. Então, presidente, eu já começo fazendo uma pergunta ao senhor, que eu acredito que seja o que está passando, né, pelos consumidores desde esse momento que a gente vem enfrentando, né, que são os roubos dos hidrômetros e de tubulações, e que vem causando um profundo desagrado, né, na população. Eu gostaria que o senhor falasse conosco sobre esse assunto. Vamos iniciar por aí? Vamos iniciar por aí. Aliás, de interesse da Compesa, trazer à população pernambucana um fenômeno que ficou recorrente para as ações da companhia nos últimos anos, que foi o aumento que a gente vem testemunhando no número de unidades operacionais da Compesa que são alvo de furtos e roubos de equipamentos e insumos. E não é só de hidrômetros, né, de tubulações, é sobretudo de instalações elétricas, transformadores, fiações. Esses números ficaram tão agigantados nos últimos anos que isso passou a interferir diretamente na qualidade da prestação do serviço que nós temos que prestar à população pernambucana. Os números são alarmantes, os prejuízos são também da mesma monta. Em 2022, Betânia, estávamos conversando antes aqui um pouco, me perguntou dos números de 22 e se a gente já tinha um aumento que justificasse essa ofensiva que a Compesa começa a liderar no ano de 2024 a partir do catálogo dessas informações. Em 22 foram 57 unidades da Compesa que foram objeto de furtos, de roubos e de vandalizações também. Em 2023, já foram 80 unidades da Compesa que foram roubadas, foram furtadas. Nós estamos falando de roubos de fios, de transformadores. Eu há pouco dialogava aqui com o time da Folha, explicava que a operação da Compesa ela é 95% da operação impulsionada por conjunto de motobombas que transporta, que impulsiona a água por quilômetros e quilômetros de adutoras. Para você ter uma ideia do percurso que a água do São Francisco deve fazer para chegar em Caruaru, por exemplo, nós estamos falando de 300 quilômetros entre canais e tubulações. Tudo isso é feito por conjuntos grandes de motobombas. Por essa razão, inclusive, a Compesa é o maior cliente da Neoenergia. Nós somos o maior consumidor de energia do Estado, justo porque a nossa operação ela é fundada totalmente na utilização da energia elétrica, do acionamento de instalações elétricas que impulsionam bombas que fazem o carreamento das águas pelas tubulações. E o volume de roubos e de furtos nessas instalações tomou um tamanho tão gritante, tão grande, que foi necessário a estruturação de uma política própria da Compesa voltada ao enfrentamento dessa questão. De quanto é o montante, presidente? Desculpe, prejuízo. Isso tomou um tamanho tão grande, e eu vou começar falando a quem interessa isso. 1 milhão de pernambucanos foram impactados em 2023 pelos furtos e roubos de equipamentos da companhia. São transformadores, como recentemente nós tivemos o caso aqui na cidade de Bonito, um transformador que alimentava o sistema Compesa naquela região e que impactou a cidade inteira. A cidade toda ficou sem água. No início do ano, Tapacorá foi alvo de 4 intervenções criminosas, ações criminosas,
E durante 3 ou 4 meses, a cidade de Vitória de Santo Antão, uma cidade importante do nosso estado, que é um polo econômico também muito vigoroso, ficou 4 meses sem uma previsão clara de água, com 70% do seu abastecimento comprometido. Só o ano passado, nós tivemos em prejuízos diretos mais de 7 milhões de reais de prejuízo. Só na adutora do Agreste foram 2 milhões de reais, uma adutora importante que vai resolver, se Deus quiser, nos próximos anos, a questão da água no Agreste pernambucano, mas é uma luta inglória ter que destinar recursos para investimentos, ampliação do abastecimento, melhoria da eficiência da qualidade do serviço e ter que dedicar uma parte do tempo, uma parte dos investimentos a combater a criminalidade, a combater esses furtos. Mas nós temos que reconhecer publicamente que esse é um fenômeno grave. Isso importou um conjunto de ações por parte da Compesa em colaboração com a Polícia Civil de Pernambuco. Presidente, uma das providências da Compesa tem sido trocar os materiais. O copo por alumínio, por exemplo, que não tem valor comercial nenhum. E aí isso evita os furtos. É uma frente. A outra é o lançamento de um aplicativo para tentar também coibir essas ações e também melhorar o serviço da Compesa. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse aplicativo e quando ele vai ser lançado. Nós temos 2 grandes eixos para enfrentar esse fenômeno da criminalidade. Aliás, não há dúvida, não há nenhum tipo de dúvida por parte da Compesa que uma parte desses roubos se dá pela instrumentalização de grupos criminosos organizados, e é por isso que por isso que me referi à importância de nós termos nesse trabalho a Polícia Civil de Pernambuco. Então, são 2 grandes eixos que a Compesa iniciou para tratar do tema. Primeiro, do ponto de vista interno, um conjunto de ações que vão ampliar o conjunto de investimentos da companhia. Esse ano nós vamos ter que gastar algo em torno de 30 milhões, destinados a em torno de 200 unidades operacionais, onde esses incidentes ocorrem com maior frequência, ou unidades onde a gente tem o maior bem de capital, digamos, instalado naquele local, ou seja, um transformador mais caro, um sistema que é mais sofisticado e que deve ser alvo de segurança patrimonial. Nós estamos investindo, então, em segurança patrimonial, combos de segurança, kits de segurança que envolvem serpentinas, obras civis para fazer muros mais altos, sistemas de câmeras, um centro operacional dentro da Compesa todo dedicado ao acompanhamento e ao vídeo monitoramento das ações criminosas, com interlocução, com botão antipânico, com interlocução com a polícia. Dentro dessa política de envolvimento dos órgãos das políticas internas de investimento, há também a estruturação de um app, de um aplicativo, que não é um aplicativo somente destinado a combater o fenômeno da criminalidade. Muito ao contrário, é um app multisserviços que facilitar a vida do cidadão através de um aplicativo onde todos os recursos necessários ao diálogo entre a população e a Compesa possam estar ali à mão. Nós sabemos que hoje os celulares, né, eles são instrumentos de serviços em vários eixos e a Compesa se organizou para também funcionar dessa maneira. E nesse espaço também haverá um campo dedicado, destinado não apenas a denúncias, obviamente que isso não representa para o cidadão comum nenhum tipo de risco, a gente não quer que a população, digamos, a pretexto de ajudar a Compesa, se exponha, né, em contato com a criminalidade. Mas, às vezes, obter uma informação qualificada, consegue à distância verificar que há alguma suspeita naquela operação, é bem-vinda à Compesa a denúncia anônima que possa facilitar esse trabalho de inteligência. Agora, esse aplicativo é mais do que isso. É um conjunto de serviços à disposição da população, inclusive para colaborar com a Compesa na identificação, por exemplo, de estouramentos no meio da rua. Às vezes é um estouramento que está no meio de uma via, o cidadão às vezes se inibe de fazer a denúncia, de oferecer a informação, porque está num lugar remoto, está num lugar inacessível, e às vezes com a câmera de celular ele pode tirar uma foto, aquilo vai estar georreferencializado, a Compesa vai receber a informação e poder atacar prontamente. Então, são 2 grandes eixos em relação ao fenômeno do fenômeno criminoso que impacta o serviço da Compesa. Um voltado a investimentos na área de segurança patrimonial e outro, um sistema de colaboração com a Polícia Civil, de inteligência, para a gente tentar identificar grupos criminosos organizados que estão fazendo disso um negócio, porque, no caso das instalações elétricas, os fios de cobre ganham grande destaque porque tem valor econômico. A Compesa está a cada etapa modificando a utilização de alguns equipamentos, hidrômetros, por exemplo, que tinham cobre, a gente está substituindo,
Agora, em Itapacurá, esses roubos que ocorreram com frequência, 1.500 metros de fiações foram trocadas por fiações de alumínio, sinalizando que não há mais, sinalizando para a criminalidade que não adianta também querer roubar mais esses equipamentos, porque eles não têm mais valor econômico. Então, são várias frentes, são várias linhas de atuação para enfrentarmos esse fenômeno que está impactando a população pernambucana. O senhor fala em 1 milhão de pessoas, pelo menos, atingidas, e elas chegam a perceber isso porque existe também um calendário de fornecimento, de abastecimento, né? A gente sabe do revezamento e tal. Quando o furto acontece, o serviço é suspenso ou dá para corrigir a tempo de... Betânia, na maior parte das vezes, a gente não consegue atuar de imediato para repor o equipamento. E quem primeiro sente o impacto desse fenômeno, desse crime, é a população. Porque, comumente, os roubos são feitos a equipamentos que eles são vitais ao funcionamento da operação da Compesa. Um transformador que é roubado, ele paralisa naquela região onde aquele transformador atende, paralisa o abastecimento na cidade inteira, por exemplo. De Itapacurá, Vitória, ela sobrevive em parte com a água de Itapacurá, em parte de outra barragem. 30% dessa outra barragem. 70% de Itapacurá. Itapacurá ficou praticamente sem poder abastecer o município de Vitória. Então, na verdade, quem mais sofre com isso é a população. Para além dos prejuízos econômicos que a Compesa está sofrendo ao longo desses anos por conta dos roubos, porque é preciso repor o equipamento, o fato é que a gente paralisa os serviços. Isso impacta, inclusive, o faturamento da companhia, porque quando a gente tem dias sem poder fornecer água, o hidrômetro para, e a gente também para de receber, o que impacta a caixa da empresa. Então, estou falando apenas dos impactos diretos. Os impactos indiretos, eu diria que são até maiores, porque quando a gente está falando, quando nós estamos falando de parar o serviço de abastecimento de água, que é um bem essencial, nós estamos falando de dignidade das pessoas, né, do bem-estar delas no dia a dia. Isso virou um problema grave na Compesa, isso tomou tamanho, isso está merecendo por parte da alta direção e do governo do Estado. Esse é um tema que eu tenho compartilhado com a governadora Raquel Lira, que tem não apenas ajudado a suprir os investimentos, a prover os recursos necessários para a companhia seguir adiante, por meio de financiamento, por meio da atuação da polícia, porque, de fato, tomou uma dimensão esse fenômeno em que a população precisa tomar conhecimento, precisa colaborar. A Compesa não vai ficar passiva mais com esse fenômeno. A Compesa partiu para a ofensiva, a gente agradece, nós agradecemos aqui à Rádio Folha pelo espaço, porque nós vamos para o enfrentamento. O enfrentamento se dá com inteligência, com investimentos, mas, sobretudo, com postura e com colaboração também dos meios de comunicação, da população, porque essa é uma ação colaborativa. Presidente, do ponto de vista logístico, há toda uma cadeia até chegar ao receptor. Vocês têm ideia de quem são esses receptores, são daqui ou não, e o que a Polícia Civil tem feito para chegar a essa parte e coibir esses roubos? Carlos, essa é a parte que a gente qualifica como trabalho de inteligência. Esse trabalho vem sendo feito desde o final do ano passado, em colaboração com a Polícia Civil. A Compesa não é especialista nesse tema, mas está se tornando. Nós estruturamos sistemas internos para buscar essas informações, tentar entender como essas quadrilhas se articulam. Nós temos hoje colegas dedicados a tirar fotos de movimentos suspeitos que são feitos dentro dos nossos sistemas e dentro das nossas instalações. Essas informações são repassadas para a Polícia Civil. Nós já tivemos esse ano operações policiais com flagrante, então nós partimos para cima, nós estamos de olho nessa identificação, quem são os grupos receptores, mas não há dúvida que grande parte desses roubos são feitos por grupos organizados, grupos criminais que chegam com caminhões, com grupos armados, fortemente armados, fazem muitas vezes reféns os colaboradores da Compesa, e fazem isso sem nenhuma disfarçatez, sem nenhum tipo de constrangimento, enfrentando câmeras de segurança. Então, há níveis de roubo, né, os mais sofisticados, os mais simples. Obviamente que esses sistemas de segurança que a Compesa está adquirindo, esse centro operacional que nós estamos montando na sede da companhia, que depois vou convidar a imprensa pernambucana para conhecer, vai colaborar com a polícia, porque nós vamos ter imagens que vão ajudar a identificar eventuais criminosos, mas também inibe os pequenos furtos, aquele crime de oportunidade, ver ali um muro que é baixo, ver um equipamento que está disponível.
inclusive a própria movimentação de equipamentos dentro da companhia, colocando... nós temos muitas unidades operacionais em Pernambuco, são mais de 2.000 unidades da Compesa, e para você ter uma ideia, agora que a gente vai conseguir emprestar a 200 unidades, que são mais importantes, e todo uma parafernália de segurança, que, como disse, não deveria ser o objeto da Compesa, mas, infelizmente, como isso está impactando o abastecimento d'água, não pode deixar de ser alvo de uma atenção especializada, e nós estruturamos essa atenção. E a nossa vinda aos meios de comunicação é para tornar isso público, fazer com que a criminalidade perceba que há um enfrentamento, que haverá punição, que haverá consequências, que nós vamos enfrentar isso com dignidade, com postura e com inteligência. E nós vamos contra a Compesa. Já estamos conseguindo. Do ponto de vista legal, qual é a punição para esse tipo de crime? Aqueles previstos no Código Penal, né, o crime de roubo, o crime de furto, nesse caso, inclusive, furtos qualificados por Patrimônio público, por impactarem a prestação de serviço público, e, de outro lado, também a responsabilização civil. Eventualmente, indenizações à companhia pelos prejuízos ocasionados com aqueles equipamentos. O senhor está há menos de um ano no cargo. Se dá conta agora de que literalmente pegou em bomba, porque é bomba d'água, é bomba de tudo, e é bomba que vai além da falta do abastecimento, que era o grande problema inicial da Compesa, né, presidente? Betânia, sem dúvida, a prestação de serviço de água no país inteiro é um desafio gigante. Nós estamos testemunhando agora o drama que o Rio Grande do Sul está vivendo. O primeiro serviço impactado foi justamente o de abastecimento d'água, porque as estações elevatórias, as estações de tratamento foram todas inundadas, todas elas, como disse, funcionam com bombas. Aliás, a Compesa está colaborando também com a companhia, nossa companhia co-irmã, lá de Rio Grande do Sul. Vamos, inclusive, enviar nos próximos dias um conjunto de bombas para ajudar a esvaziar determinadas câmaras e estações que estão completamente inundadas e que precisam voltar a funcionar. Isso num regime de absoluta drama que se está vivendo. Agora, no dia a dia aqui da nossa população, nós temos em Pernambuco um regime de rodízio que é o pior do Brasil, ou seja, o pior calendário ainda é o calendário em Pernambuco. Estamos falando aqui dos regimes de rodízio. As pessoas têm que, em muitos lugares de Pernambuco, conviver com rodízios que são muito rigorosos. Cidades que, por exemplo, como São Bento do Una, vivem com 4 dias com água, 25 sem água. Brejo da Amada de Deus, que também passa 20 dias sem ter água, para ter 2, 3 dias com água. Toritama, Santa Cruz do Caparibe, cidades, inclusive, que são polos econômicos fortíssimos. Esse é um desafio permanente, e a gente tem que lidar com roubo, com furto, com intermitência de energia. É bom lembrar, quando há má prestação do serviço de energia elétrica, nós somos o maior consumidor de energia elétrica do Estado. Quando temos sobretensão, quando a tensão tem intermitência, isso impacta uma operação nossa. Nós, às vezes, temos o desligamento do conjunto de bombas, isso, às vezes, para retomar o serviço, pressionar as tubulações e fazer com que a água chegue na mesma pressão, demora, e as pessoas também sentem impacto. Então, de fato, Betânia, bomba não define a Compesa, mas desafio define a Compesa. A governadora Raquel Lira elegeu esse tema como um tema de prioridade do seu governo. É uma prefeita que é uma agrestina, que nasceu numa cidade importante de Pernambuco, que é Caruaru, foi prefeita de lá, conhece o drama como ninguém, né? Ninguém conhece melhor como a governadora Raquel, e eu tenho tido a liberdade de tratar diretamente com o governo, tratar diretamente com a governadora. O tema é tão importante que a tratativa se dá de maneira direta, objetiva. A governadora está agora em Brasília, me ligou pela manhã para tratar de financiamento, para as últimas tratativas de um financiamento internacional. Então, acho que há uma atenção muito grande voltada à questão da água no governo Raquel Lira, e os recursos estão sendo viabilizados porque não se transforma essa realidade sem investimentos. Não há, claro, é possível buscar contratos mais inteligentes, é possível fazer melhor gestão, nós estamos empreendendo isso, é preciso trabalhar com novas tecnologias que são mais eficazes no abastecimento da água. Tudo isso há um regime de colaboração, nós tratamos em nível nacional com as maiores companhias, com a Sabesp, Sanepar, com a própria Corsan do Rio Grande do Sul, tratativas internacionais para saber o que o mundo está fazendo de melhor. Aliás, em Recife, nesse momento, nós implantamos um contrato. Aliás, Pernambuco tem a primeira PPP do Brasil, que foi feita lá em 2013 para tratar de
para tratar de esgoto na região metropolitana, mas agora nós estamos com alguns contratos na região metropolitana que já estão melhorando a qualidade dos serviços, serviço sendo feito à noite pela Compesa. Trabalho silencioso, identificado à noite, as pessoas vão perceber que esse trabalho está sendo feito de maneira noturna. Nós estamos zerando um estoque de estouramentos d'água que existia. Quando eu cheguei, eram mais de 2.000 estouramentos na cidade, e a gente está zerando esse estoque de estouramentos. Estou falando do estoque, não estou falando nem dos novos estouramentos. Nós implementamos um novo contrato. Esse contrato é um contrato que ele é inteligente, ele remunera a empresa por indicadores de desempenho. Isso economiza para a Compesa, melhora a qualidade da resposta e da velocidade da resposta. Então, um conjunto de investimentos que estão sendo feitos, precisa ser feito com muito trabalho. O governador, eu gosto de dizer que nada vence o trabalho, eu também tenho essa crença, mas tem que ser feito com transparência. Esses problemas não serão vencidos com rapidez, eles têm que ser vencidos com gestão, com colaboração pública, com enfrentamento de temas que não deveriam estar na pauta, mas que se estão, vamos enfrentar, que é o caso dos roubos e furtos. É por isso que eu estou aqui hoje na rádio, e agradecendo o convite para divulgar essa colaboração e pedir também a colaboração. Presidente, eu queria mudar um pouquinho o foco agora da nossa conversa. Rapidinho, acho que é uma pergunta, né? Tudo bem. Pronto. Queria falar sobre concessão. Como é que está o calendário? Porque as consultas públicas começariam agora no final do semestre, se não me engano, e os leilões a partir de 2025. Houve alguma mudança? Como é que está isso aí? Os calendários estão mantidos, nós estamos participando. A Compesa é uma parte disso, não é tudo disso, porque em havendo a concessão de parte dos serviços, é bom sempre explicar essa população, a Compesa hoje atua em todos os serviços voltados à água, todos. A Compesa capta água, a Compesa trata água, a Compesa reserva água, a Compesa distribui a água, que são os sistemas de distribuição que chegam na casa das pessoas, e depois também cabe à Compesa coletar o esgoto e tratar o esgoto. E controlar os roubos agora. E agora controlar o roubo, né? E isso tudo hoje está sob o comando de uma única companhia, de um único ator chamado Compesa. E há uma grande cobrança pública por resultados. Como disse, isso só se faz com investimentos. Outros estados caminharam para conceder uma parte disso, para que uma parte disso pudesse ser operado com fiscalização, com regulação, pela iniciativa privada. O que se imagina para Pernambuco é que a parte de distribuição de água, de coleta e de tratamento de esgoto possa ser atribuído a concessionárias privadas que passariam a comprar água bruta da Compesa, água no atacado da Compesa, e pudessem participar desse esforço de controle de perdas, de melhoria do abastecimento, de melhor resposta de estouramentos. Há essa expectativa. O Rio de Janeiro fez isso, o Alagoas fez isso, o Macapá fez isso, o Ceará também fez isso. Então, nós estamos caminhando nessa direção. Quem está assessorando o governo de Pernambuco e os municípios nesse tema é o BNDES, que é quem melhor faz isso. Os estudos estão avançados, são vários cadernos. Nós agora estamos estudando dados da Compesa para que o mercado possa conhecer lá na frente quais são os desafios que devem ser alcançados pelas medidas que vão ser ocupadas pela área privada. Então, está mantido o calendário. Esse calendário, ele também, em algum momento, ganha uma discussão pública mais intensa com a Assembleia Legislativa, com o Tribunal de Contas, para que Pernambuco se aproprie dessa mudança, porque essa não será, na minha opinião, uma solução de governo, será uma solução de Estado. Nós precisamos identificar uma forma melhor de lidar com a água em Pernambuco. É preciso encurtarmos o caminho até a universalização completa, que está prevista em lei, que é 2033, 99% de água universalizada, 90% de esgoto. Recife já alcança quase 50% de esgoto tratado, mas tem 50% da cidade que ainda não tem esgoto tratado. E quando nós ampliamos isso para Pernambuco, nós vamos para quase 65%, 70% da população das cidades pernambucanas que não tem ainda os serviços de tratamento, de coleta e tratamento de esgoto como deveriam ter. Então, é preciso estudar uma modelagem, um novo quadro jurídico que permita nós atrairmos investimentos. Uma das formas pensadas é fazer isso em colaboração, em parte, com a iniciativa privada. A Compesa vai ser privatizada? Não. A Compesa precisa continuar sendo uma empresa grande como de 50 anos, com quase 6 mil colaboradores, que conhece como ninguém como é que vai buscar água, como é que trata a água, quais são os desafios das grandes adutoras. A Compesa continuará tendo essa missão que é gigante. E há muitos sistemas de produção de água que precisam ser construídos em Pernambuco. Então, a Compesa segue na sua missão.
Presidente, veja só. Privatização está descartada. Concessão total também. O modelo ideal parece ser a concessão parcial. É isso. Daria para explicar para o nosso ouvinte o que seria exatamente essa concessão parcial de forma bem... De maneira simples? resumida, tentando dividir isso em 4 eixos, a Compesa vai buscar água numa barragem, por exemplo, para as pessoas entenderem, né? Lá eu tenho que colocar uma estação que bombeia água, às vezes um flutuante numa barragem. Eu tenho a captação da água. Essa água, ela vai para uma grande tubulação. Estou falando para o cidadão, para ele entender. Uhum. Ela é transportada por uma grande tubulação e alcança uma estação de tratamento d'água. Às vezes uma estação grande. A água sai dali tratada. Então é a segunda etapa. A primeira etapa, buscar água num manancial, num rio ou numa barragem. Depois levar ela para uma grande estação de tratamento. Ali, a água ainda é em volume gigante. A gente está falando de tubulações de 1,20 m, de 1,80 m. Em algum momento, essa água é transportada e vai para um grande reservatório. É possível ver aqui no Recife, Olinda, às vezes, grandes reservatórios da Compesa. Uhum. Tá. Então, essa é a terceira etapa, que é distribuir a água. Distribuir a água é prover grandes sistemas de distribuição de água, é derivar a água, fazer na casa, na torneira das pessoas. E depois dessa parte de distribuição, você tem coleta e tratamento de esgoto. Então, são 4 etapas. Etapa 1, buscar água. Segunda etapa, tratar a água. A Compesa ficaria até essas 2 etapas. Então, a Compesa venderia a água no atacado tratada. A partir daí, nós poderíamos ter blocos de regiões onde concessionárias privadas assumiriam o serviço com regulação, com controle de preço, com metas a serem atingidas de investimento até 2033, 2050, para melhorar perdas, porque é um fenômeno também muito interessante e que ajuda a entender por que a gente pode alcançar melhor resultado tentando dividir essa grande tarefa que eu aqui me referi aqui, é que perda de água no sistema é algo gigante. O mundo dialoga com algo em torno de 20% de perda de água. Ou seja, você consegue buscar 100 litros d'água e perde 20 litros d'água. Pernambuco, em algumas regiões, dialoga com 70% de perda. Isso também inclui perdas de furtos feitos nas adutoras, né? Jacarés, como a gente brinca, na energia elétrica a gente fala dos macacos, né? Na linguagem do saneamento a gente fala do jacaré. Ligações clandestinas que furtam água dos sistemas. A gente vai tendo perda nisso. E dentro das cidades nós também temos roubos e furtos nos sistemas. Então, nessa parte de distribuição de água, nós acreditamos, a exemplo do que foi feito em outros estados, que o privado possa, numa equação que seja economicamente interessante para o privado, porque ninguém entra no investimento se não tiver resultado, possa melhorar, porque as perdas podem ser melhor combatidas, vai ter melhor velocidade nisso. Na hora que o privado pega a água no atacado, que pagou a água da Compesa, ele não vai querer perder 1 centímetro de água, um centímetro cúbico de água. Né? E eu, consumidora, como é que vou sentir? Vou sentir isso de concessão ou não vai mudar nada na minha vida? A ideia é que o cidadão sinta uma percepção de melhoria, que é o que está acontecendo em outros estados. Eu acho que, inclusive, que o maior impacto, principalmente para o Recife, regiões do Recife, Olinda, Jaboatão, quem está aqui na região metropolitana, é a questão do rodízio. Alguns estados já tem esse modelo, inclusive. Já tem esse modelo. Rio de Janeiro. Porque se eu tenho a capacidade de rapidamente... Pra você ter ideia, semana passada a gente corrigiu no centro de Caruaru uma grande tubulação que atendia 40 mil pessoas. 40 mil pessoas. Era uma tubulação que era uma tubulação antiga, de amianto, parecia um chafariz a tubulação. A gente trocou 300 metros de tubulação e melhorou o abastecimento de 40 mil pessoas. Já faz a diferença. É isso que a gente espera que aconteça com maior velocidade. Porque como eu tenho que investir em todas as etapas, eu Compesa, eu preciso estar em todos os eixos, eu divido energia. Uhum. No dia que eu estou sendo roubado aqui de um transformador, eu coloco o transformador, eu troco a tubulação. É o mesmo dinheiro. E não tem dinheiro para tudo. Tanto é que está sendo feito um planejamento pelo Brasil. O Brasil resolveu adotar o saneamento como uma meta até 2033, existe lei para isso. E a discussão é o delta tempo. Em quanto tempo eu consigo alcançar a universalização? Porque é dinheiro, é muito dinheiro. Se fala que em Pernambuco precisa de 40 bilhões de reais para alcançar a universalização. A Compesa vai fazer isso sozinha? Não vai fazer. Não é verdade. O governo vai conseguir colocar sozinho 40 bilhões de reais na Compesa para realizar água e esgoto até 2033? Não vai conseguir. Nem tem dinheiro para isso, né? Nem tem dinheiro para isso, porque a gente concorre de maneira muito justa com a educação, com segurança pública.
Tudo Então, é importante, né? Tudo é importante. Como é que você define o que é mais importante? Para finalizar, a gente espera realmente que a participação do privado nessas duas etapas finais, coleta, tratamento de esgoto e distribuição, possa melhorar a percepção do serviço para a população. Qual é o cuidado que tem que ter? Tarifa. A gente tem que garantir uma boa tarifa para a população. Presidente, eu queria falar sobre esses investimentos que foram anunciados sábado em Caruaru, 50,9 milhões. Exatamente para quê, até quando e quais são os benefícios que vão ser oferecidos à população com esses Em Caruaru... Vou acrescentar, por que Caruaru? Não é Caruaru. Nós temos investimentos hoje planejados em todas as regiões do estado. Esse ano foi anunciado sábado. Aliás, em Recife, nós tivemos um anúncio há 2 meses atrás, foi até um anúncio feito na frente do Palácio, que eram também a gente estava lá. Recursos. Eu encontrei Betânia lá, exatamente. Exatamente. Bom, Carlos, eu lembrei. E eu fiz a matéria da concessão também. Exatamente. E nós estamos anunciando os blocos de investimentos. Nós já anunciamos um bloco de investimentos em Recife, porque isso demanda planejamento antecipado, demanda licitação, demanda uma série de atos preparatórios ao anúncio. No caso de Caruaru, nós temos uma questão circunstancial nesse momento. Nós conseguimos, depois de 10 anos, fazer com que a água de São Francisco chegasse em Caruaru. Então, Caruaru tem um abastecimento, tem um provimento de água de algo em torno de 1.100 litros por segundo, e é preciso ampliar a oferta de água em Caruaru. Então, quando nós conseguimos, uma das etapas úteis da adutora do Agreste era chegar água em Caruaru. Então, a água chegou, mais 200 litros de água por segundo. E até o final do ano, por conta dessa etapa da adutora do Agreste, a água vai chegar também em Bezerros e em Gravatá. Só que ela passa por Caruaru primeiro. Então, eu vou ter água para Caruaru. Eu tenho que usar água enquanto a água está chegando lá. Só que eu preciso ampliar sistemas de abastecimento. Senão a água chega e não chega. A água chega, passa na cidade pela tubulação, mas eu não tenho sistema de distribuição. Então, algo que eu tenho feito na minha gestão é dar consequências às adutoras. A adutora não pode ligar a água a lugar nenhum. Não, as águas chegam até Santa Cruz do Caparibe, mas tem sistema de distribuição. A estação de tratamento da água está pronta. Cadê as obras consequentes? Porque a adutora do Agreste, ela não leva a rede de distribuição, ela leva a água até o município. Mas quando chega no município, eu preciso ter rede de distribuição, eu preciso ter estação de tratamento, enquanto uma estação de tratamento maior não fica pronta. Então, há um planejamento para que onde a adutora está passando, aliás, antes disso chegou em Alagoinha, chegou em Pesqueira, nós fizemos a inauguração em Pesqueira, porque a água já passou por lá, e lá a gente inaugurou uma nova estação de tratamento. Então, Caruaru está nessa trajetória da água de São Francisco. Nós precisamos avançar para que a água que chega em Caruaru nós possamos aproveitar. Então é por isso que nós temos esse conjunto de esses anúncios, eles praticamente são ampliações de rede de abastecimento da zona oeste da cidade. Uma parte significativa da cidade vai ser beneficiada, mais de 180 mil pessoas. E nós esperamos uma mudança do quadro de Caruaru muito grande nos próximos meses, no próximo ano. Maio do ano que vem a gente pode voltar a conversar. Caruaru deve receber mais 600 litros de água por segundo. Nós vamos melhorar muito o rodízio, e o projeto da Compesa para Caruaru é Caruaru sem rodízio, até o final do governo. Esse é o projeto. E para isso é preciso ampliar a rede de abastecimento. Então, todas as cidades, Santa Cruz do Caparibe, por exemplo, tem um investimento grande que está sendo feito lá agora, para uma grande estação de tratamento da água, porque vai vir água do Alto Capibaribe, que é a água lá do Rio Paraíba que nós estamos captando, é um grande sistema adutor também, e a obra precisa andar em paralelo. Água de Cerro Azul, lá em Palmares, daquela barragem de contenção. Aliás, um bom exemplo, Betânia, de uma barragem que foi feita para contenção de águas e cheias, para evitar tragédias, e que agora vai ter finalidade para consumo humano. Nós estamos fazendo o transporte da água até o EUTA 232, para a água chegar em Bezerros. E nós já estamos fazendo a obra necessária para que, quando a água de Cerro Azul chegue, ali na 232, a gente leve a água até Bezerros. Então, são obras que elas digamos, são planejadas de maneira integrada para que a gente vá para que possamos dar consequência à utilização das águas. E há blocos de investimentos que vão ser anunciados nos próximos meses para várias regiões do estado. Então, na metropolitana, nós anunciamos recentemente esses investimentos. Tem os poços, né, Zona Norte. Tem os poços na Zona Norte. Olinda e Paulista. Olinda e Paulista. Né? Então, Caruaru está nessa etapa de investimentos, porque nós estamos na iminência de ter uma quantidade significativa de água chegando na cidade até o final do ano, o que eu espero que mude muito
o cenário dessa cidade, que é um cenário muito duro. Cuidar da água é um desafio, mas quando ela chega é uma felicidade, né, presidente? É uma felicidade. É uma felicidade. A gente espera levar essa alegria para mais lares do Estado, o que não é fácil, mas nós seguimos em frente com o trabalho. Patrícia, muito obrigado. Obrigado a Betânia, sempre muito acolhedora e sempre cumprindo um papel de informar. Carlos também, as matérias da Folha sempre buscam compreender o papel da Compesa, obviamente sempre com o juízo crítico do jornalismo, que é bem-vindo para melhorar nosso trabalho, mas a minha gratidão ao Sistema Folha pela parceria de compreender o desafio da água e da importância do veículo como instrumento de utilidade pública. Minha gratidão.